Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz. Vou comentar 2 comentários do canal Solon Pereira e um comentário do canal Maranata Anátema, espero ser breve. Vejam bem, começando aqui pelo canal Solon Pereira, o nosso irmão, ele não colocou o nome dele aqui, não sabemos quem é, mas ele diz que é No Caminho da Graça. Ele comentou neste vídeo onde eu falei sobre religião e política, pode misturar? Bom, ele diz o seguinte: o problema não está na pauta conservadora ou progressiva. O problema é quando o conservador que eu votei na eleição passada se torna a causa de milhares de mortes por causa de seu negacionismo e se demonstra incompetente. Bom, eu não sei, eu até fiquei em dúvida aqui. Será que o irmão leu, assistiu o vídeo, meu vídeo até o final? Eu fiquei em dúvida, porque se assistiu, parece que não entendeu bem o que foi que eu disse, mas também não vou também reexplicar não, tá bom? Mas o que eu achei interessante aqui é que eu falei um pouquinho sobre a pauta conservadora e a pauta progressista e falei dos regimes de governo, o liberal e o socialista. E as pessoas eles têm que conhecer o que é cada uma dessas coisas e depois fazer as suas escolhas, e eu tenho a impressão de que todas as que fizeram as suas escolhas estavam conscientes disso. Mas vamos lá. Outra coisa que eu informei aqui. Sim. Sobre esta questão, o progressismo e o conservadorismo são questões que eu trouxe e não tem como nós negarmos, tá bom? São coisas que são. Então não adianta você dizer que o que é não é, isso não muda os fatos, tá bom? Mas enfim, respeitamos a opinião do irmão. Mas ele acha que o problema não é esse, não é o que eu estou considerando que é sim, e continuo insistindo. Este é o grande problema que talvez muitas pessoas não tenham observado, tá bom? Mas ele diz que o problema é quando ele votou numa pessoa na eleição passada, ou seja, ele votou no Bolsonaro e depois ele disse que o Bolsonaro, então, ele foi a causa de milhares de mortes por causa do seu negacionismo. Irmãos, isso é um discurso de esquerda, né, muito conhecido. O irmão acreditou, né? Ele acreditou nisso, só faltou chamar o Bolsonaro de genocida, né? Mas assim, a gente nota, é um discurso, não tem fundamento em fatos, é aquele discurso, se colar, colou, e colou na mente de muitas pessoas, né? Vai fazer o quê? E ele diz o seguinte: se demonstra incompetente. Bom, irmãos, eu não vou ficar entrando nessas questões aqui, apesar de eu tenho algum conhecimento de economia, até por conta da minha profissão, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: um país que atravessou por um período de enfermidade geral, vamos dizer assim, né, uma crise mundial, e não afundou como afundaram diversas nações, e ainda conseguiu manter a sua economia no nível que ela está hoje, eu não consigo dizer que isso é um sinônimo de incompetência não, tá bom? Mas o irmão tem o direito de acreditar naquilo que quiser, é bom checar os números, né? É melhor ficar com os números do que com esse tipo de informação. Mas vamos lá, eu também não quero trazer números aqui porque não é este o meu propósito, tá bom? Eu não quero falar de política, a ideia era falar de religião. E aí, no segundo comentário, ele me dá esta oportunidade. Ele diz assim: eu ainda fico com Jesus. Eu tenho dificuldade de compreender como uma pessoa que se inclina a uma pauta progressista ficou com Jesus. Eu não consigo entender, irmão. Mas, enfim, as políticas de governo elas vão ser estabelecidas, sim, nos ministérios, com base na pauta progressista a partir do próximo ano. Irmãos, dizer que isso não é verdade é dizer que branco é preto, né? Então não tem como. Você pode até arrumar outro argumento. Esse não dá, porque é ir contra uma realidade que não tem como negar, né? Você dizer que um governo de inclinação socialista tem uma pauta conservadora, irmãos, aí é querer ir contra, né? Ir contra os fatos. Não dá. Mas enfim, ele diz que o seguinte, que ele fica com Jesus, e aí ele vai trazer os exemplos aqui, olha só. Não se opôs
César ou o apoiou. Não se opôs a Herodes ou o apoiou. Nem se opôs a Pilatos, nem o apoiou. Nessas circunstâncias disse, meu reino não é deste mundo, assim como disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, veja bem, meu irmão, no caminho da graça. Eu, assim, lendo o seu comentário, me pareceu que você foi bastante incoerente nesse ponto, porque você usou um texto que não dá suporte àquilo que você queria dizer. Então, vejam só, com o texto dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus ele não estava em cima do muro e nem estava dizendo que nós deveríamos ficar em cima do muro. Ao contrário, ele estava dizendo o seguinte, existem duas realidades e você tem que observar as duas. E você tem que respeitar as duas. Então, a Deus você vai agir com fé, né? E em relação ao Estado, você vai agir como cidadão, entendeu? Naquele tempo, a cidadania, a noção de cidadania era muito diferente, né? Porque nós estávamos aqui no Império Romano, no tempo de Jesus. Mas um fato é o seguinte: Jesus diz o seguinte, aquilo que você pode e deve fazer enquanto, né, morador deste Estado e debaixo dessas autoridades, você deve fazer. É diferente do nosso tempo hoje, né? Que nós estamos no regime democrático. E então, se Jesus fosse falar isso nos dias de hoje, ele dizia o seguinte: olha, você está em que regime, né? Hoje é totalitário? Não, hoje é democrático. Então, dentro daquilo que você pode e deve fazer, você deve fazer. E você deve, por outro lado, continuar exercendo a sua fé em Deus, e agora, no caso, nós como cristãos em Jesus Cristo, e podemos sim, por conta dos nossos valores conservadores, escolher um candidato que esteja alinhado com a pauta conservadora. Então, na verdade, você quis dizer que Jesus ficou em cima do muro. Não, Jesus falou o seguinte, que são duas coisas diferentes e você deve prestar atenção em cada uma delas separadamente, que foi o que eu quis mostrar no vídeo, que nós devemos sim ter a nossa fé, né? Agora, na hora de votar, a gente não deve fazer como aquelas pessoas que me pareceram muito hipócritas ao dizer que não se deve misturar religião com política, mas assim fizeram quando disseram, não, mas eu não vou votar neste aqui que tem uma pauta conservadora porque, sei lá, porque ele é mal educado, porque ele é grosseiro, porque ele está no quarto, quinto casamento. Vejam, a eleição não era para pastor, a eleição era para governo do Brasil e cada um dos candidatos tinha uma pauta e uma proposta de governo com base em alguns valores. E é isso que importa. Então, quando você diz que você não vai votar neste candidato porque você não gostou pelo fato dele estar ali conseguindo algum apoio de igreja e você acha que não devia misturar, mas você também fez a mesma coisa. Você levou em consideração a questão da religião para eliminar o candidato que, estranhamente, eliminou o candidato que tem a pauta e a proposta de governo alinhada às propostas do conservadorismo. Eu acho muito estranho isso, mas eu respeito, tá bom? Então, eu acredito só que você usou o texto errado. E no final ele conclui, nosso irmão conclui dizendo o seguinte, né? O meu reino não é deste mundo, então Deus é Deus e política é política, são as coisas diferentes, você tem que agir nas duas questões, tá certo? Aí, em toda a história, quando a igreja abraçou uma determinada fé, ela se tornou opressora e o resultado foi desastroso. Eu nem sei a que você está se referindo aí. Nesses casos aí, me parece ser só um discurso, mas não trouxe nada da história efetiva para poder dar o exemplo, até para que eu pudesse contra-argumentar. Mas, enfim, também não tenho interesse de ficar discutindo essas questões não, tá bom? Aí, no final, o irmão, ele diz o seguinte: entendo sua posição alinhada à direita, né? Não, eu falei, eu sou... como cristão e por conta dos meus valores cristãos, eu sou mais favorável à implementação de políticas públicas que estejam alinhadas ao conservadorismo, né? E de políticas econômicas que estejam mais alinhadas ao liberalismo. Foi isso que eu disse. Tá bom? Então a gente não pode ir muito além não, mas eu agradeço o respeito aqui, né? Entendo a minha posição, né? Mas discordo da mistura de fé e política. Então vejam só, mistura de fé com política. Aí eu vou tentar ser muito breve, mas isso aqui é uma Bíblia católica, tá vendo? É a TEB, uma excelente Bíblia, uma excelente tradução
Uma Bíblia católica. E aqui no livro dos Macabeus, que conta a história dos Macabeus, que está em outros livros também de história, além de estar aqui no livro dos Macabeus, então é importante você conhecer história e bons livros de história. Mas no livro dos Macabeus, logo no primeiro capítulo, nós temos a história do Antíoco IV, e que deu ali, então, desencadeou uma revolução, vamos dizer assim, do povo judeu em relação ao império, né, do governo aqui do Antíoco IV. E isso foi do ano 164 até os Macabeus, eles conseguiram a independência do Estado judeu ali, né, o Estado judeu, né, que passou a ser uma dinastia dos Hasmoneus. Então, do ano de 164 a.C. até o ano de 37 a.C. Então, vejam só, o que aconteceu? O império ele estava inclinado à cultura helênica, aquela que veio lá da Grécia, né, que começou mesmo forte depois da morte de Alexandre o Grande. E o helenismo ele tinha valores culturais diferentes dos valores culturais dos judeus. Só que o Antíoco IV, que era, né, vamos dizer assim, então, alinhado a esta pauta helênica, vamos dizer assim, ele quis implantar isso em todo o império, o helenismo. Ele quis que a cultura do povo se adequasse à cultura helênica. Só que na cultura helênica tem diversas coisas que são contrárias à cultura judaica, por exemplo. Por exemplo, para os gregos, o amor verdadeiro, o único amor verdadeiro é entre dois homens, duas pessoas do sexo masculino. Então, isso era o que era muito comum. E isso no Império Romano também era uma coisa assim muito observável, né? Se você conhece um pouquinho de história. Então, o que acontece? O Antíoco IV, ele quis, então, ele começou a fazer decretos para poder haver uma unificação de culturas, de entendimento cultural. Ele queria que todas as pessoas pensassem como era a pauta de governo dele, né? Só que era um regime totalitário, então ele mandava, e se a pessoa não obedecesse, ele matava a pessoa, né? Então, o que acontecia? Ele, em um decreto, por exemplo, ele disse o seguinte: olha, eu não quero mais esses rituais no templo, não, vocês vão cessar com os sacrifícios. E diz que as pessoas, né, tá bom, vamos usar o templo de uma outra forma, não vamos fazer isso. E muitos judeus foram aceitando, né, as imposições. Aí depois ele disse: olha, não quero mais circuncisão. Aí o que acontece? Se uma mãe circuncidasse o seu filho, o que acontecia? E ela fosse descoberta, morria a mãe, os filhos eram dependurados pelo pescoço, morriam todos os parentes daquela mulher e mais a pessoa que fez a circuncisão. Tá certo? Então foi um pouquinho assim, começaram decretos dizendo: não quero isso aí está contrário à nossa cultura, então você acredita nisso, mas nós não acreditamos, e eu acho que a gente tem que ser todo mundo igual, e você não pode ficar defendendo aí esses valores que são contrários aqui ao helenismo. Só que chegou um momento em que ele mandou colocar os Zeus no templo de Jerusalém. E aí então começou aí uma resistência maior, começou com Matatias, né? Depois Matatias morreu, aí veio seu filho, Judas Macabeu, iniciou-se então uma grande revolta e eles conseguiram a independência dos judeus ali, né? De Israel. Eles conseguiram essa independência por mais de 100 anos. E uma coisa que é interessante é que quando os Macabeus, né, os Hasmoneus, eles eram sempre atacados ao sábado. Começou assim, eles eram atacados aos sábados porque os inimigos sabiam que no sábado eles estavam mais voltados para o culto, para o ritual judaico. Porque a partir de Judas Macabeu, eles restabeleceram o culto, eles restabeleceram os rituais, eles restabeleceram a religião judaica. Então, a guarda do sábado, e eles eram atacados aos sábados, e isso pegava eles de surpresa, eles não estavam atentos, né? A questão da segurança. Muitos achavam até que nem podiam lutar, no caso, no sábado. E então, isso era muito desfavorável à manutenção daquele, vamos dizer assim, daquele governo de Israel.
Aí o que, que aconteceu? O Judas Macabeus teve que fazer um trabalho de conscientização das pessoas. É o seguinte: olha, nós temos a nossa fé, nós temos o nosso Deus, nós temos o nosso ritual, nós temos o nosso templo. Mas nós também devemos proteger as nossas fronteiras e nós devemos lutar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias e pela nossa independência. E ele fez isso. E então começou a ter a resistência que deveria ter. Ora, eles não deixaram de ser judeus, eles não deixaram de ser, vamos dizer assim, adeptos ao ritual, mas eles também, mesmo no sábado, eles precisavam defender os interesses que afetariam a religião deles se eles não defendessem. Então, se você acha que você não precisa se posicionar politicamente, né, porque você é cristão, você tem que saber o seguinte: se você não se posiciona hoje, e eu não estou falando de um levante, de nenhuma revolta, estou dizendo se posiciona hoje, é o seguinte: é escolhendo o candidato que esteja de acordo com os seus valores cristãos. Né? Se você não fizer isso hoje, amanhã a gente pode ter a questão política, sim, influenciando a questão religiosa, como aconteceu no caso aqui que eu contei para vocês aqui do Antíoco IV, tá certo? Começou aos pouquinhos, até chegar ali dizendo: agora eu quero que vocês tirem esse Deus daí e coloquem outro no lugar. E aí vai, né? Entenderam? Nós não vamos achar que então nós devemos ficar neutros. Não estou falando de nenhum tipo de revolução, mas eu estou falando de um posicionamento de acordo com aquilo que você acredita. Se você acredita que o melhor, então, é a pauta progressista, amém, a gente respeita, não é verdade? Agora, dizer que a pauta progressista é uma pauta que atende aos valores cristãos, aí eu não posso concordar, tá bom? Não tem como, né? Dizer que o socialismo é o que vai realmente atender melhor a nossa liberdade, né? Hoje, quantos canais aí já estão sendo cancelados, contas estão sendo encerradas e nós só estamos no começo, não é mesmo? E aí você vai dizer então que isso é normal? Não, eu não concordo com isso, né? Se há liberdade de expressão, por que estão então cerceando desta forma a manifestação das pessoas? E mesmo que isso seja um valor expresso na nossa Carta Magna como um direito fundamental do cidadão. E aí é assim, você vai perdendo os seus direitos aos pouquinhos. Quando você perceber, talvez você não tenha mais direito nem a fazer o seu culto aí, não é? Quem sabe, e eu não estou dizendo que culto é aqui ou é ali, eu estou dizendo o seguinte: é aquilo que você acredita que acha que é o melhor. Mas vamos lá, tem mais uma pessoa que comentou aqui: então meu irmão no caminho da graça, com todo respeito, com todo carinho, né? Você é uma pessoa que nós temos em consideração, em muita consideração. Nesse ponto não posso concordar com você de modo nenhum, mas respeito demais aí o seu pensamento, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, estamos juntos, viu? Mas aí teve um outro comentário aqui, que é da irmã Lúcia Santos. Ela diz: Pastor Solon é bolsonarista, eca. Se não me engano, isso aí é uma expressão de nojo, de repúdio. Bom, eu acredito que a irmã tem o direito de pensar do jeito que ela quiser, mas tem algumas coisas assim que são bem estranhas, né, para um cristão, né? Um desrespeito é uma coisa assim que realmente não confere com aquilo que nós defendemos, não, né? Mas enfim, tá aí o registro. Deixa eu trazer uma questão aqui, uma informação, né? Já que a irmã ficou assim com tanto nojo de eu ser conservador, ou nojo de eu ser liberal, né? Isso causou repulsa na irmã. Mas vejam só, nós temos algumas notícias hoje interessantes, né? Eu não sei se eu vou achar aqui, mas o Hamas, que é um grupo que é considerado terrorista por alguns países, o Hamas, ele já deu os parabéns ao presidente eleito, nosso presidente a partir do ano que vem, o Lula, e já fez um pedido para que o Brasil não apoie Israel. Não apoie Israel e, obviamente, porque o Brasil, no tempo em que Lula governava e depois a Dilma, inclinou-se a apoiar causas palestinas e contrários, muitas vezes, aos interesses de Israel, né? Mas, e olha só, para não ficar só na minha falação aqui, isso aqui é a Wikipedia, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Então, quem é o Hamas, né? O Hamas, olha só, está dizendo aqui, ó, né?
Opa, aqui, ó, aqui em cima, deixa eu ver aqui, ó, vamos ver se eu vou conseguir marcar. O Hamas é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia, Japão, Israel, Canadá, Austrália, Reino Unido, né? Consideram como organização terrorista, né? E olha só, outros países como África do Sul, Rússia, Noruega e Brasil não consideram Hamas como uma organização terrorista. E esta informação aqui, ó, ela vem de 2017, tá certo? Ela vem de 2017, que ainda é no tempo, porque a partir de 2018 nós vimos aí que Bolsonaro mostrou assim muita simpatia pelo Estado de Israel, né? Então nós vamos voltar a nós vamos voltar a apoiar o Hamas, né? Então vejam só, vamos lembrar aqui, né? Outros países, tá vendo? Como o Brasil nem considera o Hamas como uma organização terrorista, né? Então tá. Mas vamos lá. Gênesis 12, né? O que diz aqui, né? E aí o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E fomos mesmo por meio de Jesus Cristo, que veio exatamente de Abraão, né? A raiz em Abraão. E aí, né, o Senhor diz, olha, Abraão, né, por meio aí, né, desse povo, dessa sua descendência, eu vou abençoar todas as nações da terra. Fomos abençoados. E ele falou assim, olha, e aqueles que te abençoarem também serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Nesse ponto, eu preferia realmente apoiar um candidato que apoia Israel do que apoiar um candidato que está assim com uma ligação mais estreita anti-Israel, com o Hamas. Mas eu fico assim, mas o cristão, ele está, quando ele está com um voto de esquerda, né, ele está abençoando Israel também, né? É uma questão para se pensar, né? Pensa nisso aí, né? Eu acho que com o meu voto eu abençoei Israel, né? Eu dei o meu voto abençoando Israel. Porque pelo menos eu votei num candidato que apoiava Israel e não o Hamas. Então eu acho que eu abençoei Israel. Espero que Deus leve isso em conta, né? Se a palavra de Deus tiver algum valor, né? Eu espero que isso seja levado em conta e que eu seja também abençoado, né? Por Deus. Mas vamos lá. O que mais que eu queria comentar agora está no canal Maranata Anátema. O nosso irmão Djalma, neste vídeo que eu gravei aqui, ó, auxílio, eu gravei um vídeo sobre o auxílio Maranata, né, de R$600, e no final eu fiz uma continha básica lá, dizendo que um templo, né, que Gedeuti construa aí, com o que ele falou, que ele gasta 1.250.000, eu mostrei que em 12 anos, uma igrejinha aí, um templozinho aí, com apenas 40 dizimistas, em média de R$200 por mês, ele paga esse templo para Gedeuti em 12 anos. Vejam o vídeo depois, né? E o nosso irmão Djalma, ele fez um comentário interessante. Ele diz assim, ó: empresa mais igreja, um excelente negócio e livre de impostos. Imaginem as filiais dos bairros nobres de 150, 200 pessoas, né? O dízimo mensal deve se quadriplicar nessa estimativa, sem falar em ofertas. Então essa era a parte que eu achei bem interessante de comentar com vocês, porque o Djalma, eu fiz a conta lá de um dízimo médio de R$200 num templozinho para até 100 pessoas. Ele falou assim, olha, nas igrejas de repente de determinadas localidades isso pode ser 4 vezes maior. Então eu só queria contar o meu relato aqui, que é lógico que os números que eu vou soltando, eu não solto números assim que eu não tenha pelo menos alguma base para poder dar essa informação. E quando eu era pastor na igreja do Lago Norte, aqui, inclusive no bairro onde eu moro, eu fui pastor nessa igreja. Logo quando eu fui ordenado pastor, eu fiquei como pastor dessa igreja. E naquele tempo, o aluguel aqui no Lago Norte é muito caro, viu, irmãos? O aluguel aqui não é barato, não. O negócio aqui é pesado mesmo, o aluguel aqui.
Mas a Igreja Maranata e eu como pastor, nós alugávamos um salão e eu pagava o aluguel e as despesas mensais e isso no ano de 2000. No ano de 2000, há mais de 10 anos, eu mandava mensalmente para a Gedeuti mais de R$ 7.000. Todos os meses eu mandava mais de R$ 7.000 depois de pagar todas as despesas. E era um grupinho pequeno, não era um templo. Era um grupo pequeno de pessoas aqui no Lago Norte, que eu fui colocado exatamente nessa igreja, tinha acabado de ser ordenado, fui colocado numa igreja pequena, mas que ficava aqui no Lago Norte. Então, muito bem, viu, Djalma? Exatamente isso. Olha, se no ano de 2000, uma igreja que nem templo era, já mandava mais de R$ 7.000, você imagine hoje uma igreja, um templo posicionado num bairro de poder aquisitivo mais elevado, quanto é que essa igreja não manda para a Gedeuti todos os meses, né? Então, irmãos, agora pega aquela continha que eu fiz lá no vídeo, né? Que eu fiz no final do vídeo, tá no final desse vídeo do Auxílio Maranata, pega aquela continha lá de R$ 7.000, R$ 7.700 por mês, aí por baixo, né? Num templozinho, multiplica por 5. Tá certo? Multiplica por 5, porque é a quantidade de templos que a Igreja Cristã Maranata diz que tem. Diz que tem 5.000 templos. Faz a conta aí, você vai saber quanto de dinheiro que entra no cofrinho da Igreja Maranata todos os meses. E ela está aí, né, chorando as pitangas aí, dizendo que não tem dinheiro para poder atender os irmãos que precisam, né, de comer. Que ela não pode, porque ela não é INSS, ela não é cooperativa de alimentação, ela não pode ajudar as pessoas, não, né? Então, nesta hora, ela não pode ajudar as pessoas. Não pode ajudar o pastor lá também que fez um pedido de um templo, não. Mas, então, procure saber aí quanto é que entra. Seria tão bom se eles prestassem contas, né, irmãos? Aí você ficaria sabendo, você conseguiria enxergar, ó, não tem dinheiro para ajudar uma família necessitada? Não tem, né? Não tem. Não tem. Mas quanto é que está entrando nesse caixa aí todos os meses? Mas é isso aí, irmãos. Era apenas algumas considerações, algumas observações. Desejo que Deus abençoe a todos. Fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.